Olá, amigos, tudo bem? Estamos aqui com mais uma live. Essa live agora é da formação em terapia de criança, que a gente chama de terapias do bem, né? Que é uma nova forma de pensar a psicoterapia infantil, uma nova forma de se trabalhar com crianças, né? E a gente vai começar falando de uma coisa muito interessante, que são procedimentos em hipnose, né? Como a gente trabalha, como a gente faz, né? Como é que é esse trabalho que a gente tem agora com crianças, né? E terapia infantil é algo desafiador, né? Eu tenho mais de 30 anos que eu trabalho com crianças, né? E eu tenho também um projeto há mais de 20 anos que a gente trabalha com crianças que sofreram traumas, né? Esse projeto existe em Belo Horizonte, existe um adendo dele em Ribeirão Preto, em Brodowski. Existe também várias pessoas que utilizam dessa tecnologia, né, para a gente trabalhar com criança, né? O grande desafio é o seguinte, né, quem é a criança, né? Quais as ferramentas que a gente tem hoje com terapia infantil, né? Infelizmente, né, em se tratando de terapia infantil, a gente tem pouquíssimas ferramentas, né? As pessoas trabalham com terapia infantil como se trabalhava há 30, 40 anos atrás, né? Num modelo assim muito engessado, né? Na questão de uma terapia mais psicanalítica ou de uma terapia mais verbal, né? E sem pensar, quer dizer, quem é essa criança? Quem é esse ser? Né? A gente tá com um curso novo, que é o curso de Terapias do Bem, né? Inclusive essa live faz parte do curso já, né? Que é uma ideia diferente de se trabalhar com terapia infantil, que são os novos paradigmas, as novas formas de trabalhar, né? Essa busca de autorregulação, né? São coisas muito legais que a gente está utilizando e que a gente vai falar um pouquinho para vocês hoje, né? Hoje o tema é hipnose, né? Ou hipnokids, ou o que vocês queiram falar, né? E eu vou falar um pouquinho da forma como realmente eu trabalho, né? Da forma como realmente a gente consegue trabalhar com terapia de criança usando essa ferramenta, né? Quem trabalha com hipnose há mais tempo sabe a dificuldade que é de você fazer uma hipnose com criança, né? Você pede para ela fechar os olhos, ela fala assim, posso abrir só esse? Né? Essa coisa de você tentar fazer uma criança ficar 3 ou 4 ou 5 minutos de olhos fechados, né? Dentro de um processo formal, mesmo que seja uma hipnose naturalista, né? É quase missão impossível, né? Ok, se é missão impossível, por que eu estou falando para você sobre hipnose criança? Né? Porque é possível se você adotar novas formas de trabalhar com hipnose, novas ferramentas, né? Novas ideias. Né? Não dá para a gente fazer a mesma coisa que se fazia 30, 40 anos atrás. Né? É possível a terapia desde que a gente use de forma diferenciada. Né? Mas antes de falar de hipnose, hipnose moderna, hipnose de procuração, que é como eu utilizo realmente a hipnose com criança, eu queria falar um pouquinho sobre psicoterapia infantil, né? Sobre esse lugar, que é um lugar de amor, que é um lugar onde, de alguma forma, a gente está ali com a criança, né? E eu sempre tive um incômodo muito grande na terapia de criança, porque eu venho de um modelo mais psicanalítico, né? Quando eu entrei para a faculdade, né? Quer dizer, a psicanálise era pouco utilizada dentro da faculdade, ela estava começando a entrar, ela estava começando a se configurar, tentando se configurar como uma prática terapêutica, como uma prática científica, né? E dentro do modelo, às vezes, um pouco engessado, né? Onde você interpretava a criança, onde você tinha uma caixa de areia, onde você tinha uma observação da criança e você ficava ali.
E eu sempre tive uma forma muito diferente, especial de lidar com crianças, né? Aliás, é uma coisa que me incomodava e eu acho que incomoda muito de vocês aí que estão me escutando, né? Eu sempre usei um modelo dentro da psicanálise muito winnicottiano, de buscar o resgate da criatividade, de buscar o resgate do brincar, né? Achando que a patologia estava muito ligado à impossibilidade de brincar, né? A ausência de criatividade, né? E tinha uma coisa que me incomodava muito, porque eu sempre fugi muito do modelo muito tradicional, interpretativo, né? Porque, e se você sabe hoje um pouquinho sobre neurofuncionamento, você sabe que a interpretação de uma criança, né, ela só é possível a partir de 8 ou 9 anos. Antes disso, você tem que ter um tipo de intervenção diferenciada, né, que vá mais na sensação, que vai trabalhar um outro tipo de coisa, né, porque não existe funcionamento mental do que a gente chama a nível de abstração para que ela possa, de alguma forma, fazer uma ressignificação de uma interpretação. E eu tinha uma coisa que me incomodava muito e que até no curso eu falo muito sobre isso, né? Eu brincava com as crianças. Elas iam para o meu consultório e a gente brincava, né? Eu fugi muitas vezes desse modelo interpretativo, né? E às vezes me dava uma sensação de estar enganando os pais ou a criança, porque eu sempre tive um consultório sempre muito bom e sempre cobrei um preço bastante razoável pelas minhas sessões, né? E eu cobrava e eu brincava e o que mais me impressionava é que as crianças melhoravam, né? E eu comecei a perceber que essa doação que eu fazia de mim, às vezes tinha muito mais importância do que aquilo que eu interpretava. Que aquele momento em que eu estava com a criança apenas de uma forma amorosa, né? Apenas de uma forma sensível, possibilitando ela brincar, né? Tentando mostrar de uma forma diferente esse trabalho, havia uma melhora. Muito maior do que quando eu interpretava, né? E durante anos eu fiquei pensando, o que eu fazia? O que era isso? Né? E eu sei que muitos de vocês que estão aí me escutando, né, tiveram essa sensação também, né? Quando você fugia desse padrão interpretativo, né, às vezes havia algum nível de sofrimento da nossa parte, como se a gente estivesse, de alguma forma, não fazendo o processo terapêutico. Né? E mais, né, quer dizer, se você pensar, né, eu tenho alguns anos de janelas, talvez mais do que vocês aí que estão me escutando, né? Quando a gente formou, quando eu formei há mais de 30 anos atrás, né, o modelo terapêutico era um modelo muito engessado, né? Você podia falar muito pouca coisa, você podia se mostrar muito pouco, né? Esse lugar de terapeuta é um lugar com uma série de restrições, né? E que hoje mudou muito, né? Quer dizer, eu acho que hoje o mundo mudou e nos cabe mudar enquanto terapeutas, né? E é muito legal que a gente possa trabalhar de uma forma diferente hoje, né? Que a gente saia desse engessamento, que a gente busque novas formas de trabalhar psicoterapia, que a gente trabalhe hoje com o que a gente chama de neuroterapia, né? Que são procedimentos que são é, é, estimulações que fazem o cérebro processar mais rápido informações disfuncionais, né? E que faz uma grandíssima diferença quando a gente trabalha com terapia infantil, né? É, então, esse lugar de terapia de criança já é um lugar diferenciado por si só, né? Eu acho que é uma prática essencialmente de amor, né? Eu acho que o estar do lado, estar acompanhando, estar pronto, é fundamental nesse processo de terapia infantil. Hipnose. Hipnose infantil. Como é que seria isso? Né? Alguns dos nossos colegas sabem que
uma das coisas mais difíceis que a gente tem em consultório hoje, né? Quem trabalha com hipnose sabe, né? Que você tentar fazer um processo formal de hipnose com criança é chover no molhado. Você não consegue, talvez, uma prática que seja bastante razoável em termos terapêuticos, né? Então, como fazer? Né? Às vezes a gente acha que a capacidade da criança de fantasiar, né, de brincar, e a gente imagina que talvez seja muito fácil você fazer hipnose. E são procedimentos extremamente difíceis, né? Se você não faz de uma forma diferente, se você não busca uma outra forma de trabalhar e de pensar, você fica engessado e você não vai para lugar nenhum, né? A gente tem uma nova forma de pensar hoje, terapia, que é o que a gente chama de neuroterapia, né? E dentro desse novo modelo de hipnose, né, ou das técnicas, ou das terapias do bem, como a gente tem chamado, isso se encaixa perfeitamente. O que seria neuroterapia? Seriam as novas abordagens terapêuticas que fazem com que o cérebro processe mais rapidamente informações disfuncionais, né? Como? Através de estimulações, né? Através de autorregulação, né? Através de procedimentos que vão colocar o corpo da criança em autocura. A gente tem uma série de técnicas que trabalham nesse paradigma atual, né? O processamento rápido de informação, que é a técnica que a gente mais usa com a hipnose, que, aliás, é um procedimento em hipnose infantil, né? E a gente pode até estar fazendo uma outra live para falar um pouquinho disso, né? Outra técnica seria o CardioMind, que seria utilizar o coração para trabalhar processos disfuncionais, né, de informações, né? O coração ele tem uma conexão muito especial com o nosso sistema límbico e ele proporciona uma autorregulação rápida, né? E além do mais, né, quando você trabalha com um processo de CardioMind, de coerência cardíaca, né, você trabalha com neurohormônios que possibilitam um acionamento de autocura emocional de uma forma intensa e maravilhosa, né? E a hipnose? Aonde que entraria nesse processo que a gente chama de neuroterapia? A hipnose, ela é uma ferramenta muito interessante, né? Porque às vezes ela não tem as mesmas ativações químicas que um processamento rápido de informação tem, que um CardioMind tem, né? Que atuam, além de atuar em termos de ressignificar a experiência da criança, elas atuam quimicamente no processo de autorregulação, né? Então, aonde que a hipnose entraria quando a gente fala de neuroterapia, né? Muito interessante. Eu acho que a gente tem que entender um pouquinho por que a gente utiliza hipnose, né? Eu acho que existe uma série de conceitos aí, talvez que não dão a importância certa da hipnose, né? Já escutei falar que hipnose é acesso inconsciente, que hipnose muda mais rápido, mas sem uma explicação por que isso funciona mais rápido, né? E eu acho que é importante ao terapeuta atual que ele entenda, quer dizer, quem que é, né? Quem é essa ferramenta? Como é que ela funciona? E por que ela é tão importante no processo terapêutico e por que ela é uma ferramenta que a gente chama de neuroterapia? A hipnose ela é feita por um modelo, especialmente a hipnose naturalista, né, que é um roteiro, que é o roteiro ART, que é absorção, ratificação, dissociação, eliciação, né? Se você seguir esse modelo, você coloca a pessoa em hipnose. Quando se trabalha com criança, a gente não consegue fazer esse modelo ART. A gente fica basicamente num transe mais leve, né? É muito raro você alcançar um transe médio, que é o melhor transe terapêutico. Mas entendendo por que a hipnose é uma ferramenta em neuroterapia.
Quando eu começo a falar de uma forma mais pausada, mais melódica, né, que é uma voz hipnótica, isso vai desacionando o que a gente chama do nosso lobo cerebral esquerdo, nosso córtex esquerdo, que é responsável pela nossa racionalidade, né? Isso o que faz? Isso diminui o tanto que eu fico ruminando, isso de alguma forma diminui aquilo que a gente chama de sistema de crença, né? Funcionando ali, atrapalhando o processo terapêutico. Você vai aprofundando um pouquinho mais, você faz com que o cérebro, né, ele fique mais propenso a receber uma informação e a mudá-la mais rápido pelo desacionamento do córtex pré-frontal também esquerdo. E quando você chega no modelo de que a gente chama de transe médio, você tem um acionamento aí muito do que a gente chama do modelo mais do nosso lobo occipital. Isso promove o quê? Muita visualização e promove também com que a gente, de alguma forma, fique mais criativo, mais imaginativo. Né? Então, para uma criança, isso é extremamente muito funcional. Mas a questão da química, né? A gente tem um processamento rápido de informação, a gente tem o cardiomind, né? A gente tem a experiência somática, que também promove essa, essa, essa regulação química, essa autorregulação do, do nosso corpo, do nosso cérebro. Né? O que a hipnose faria? A hipnose, ela não provoca o que a gente chama muito de estado de coerência cardíaca. Né? E para mim foi uma grande surpresa quando eu comecei a trabalhar com a ferramenta hipnose, porque eu achava que ela provocaria um acionamento muito grande desse estado de autocura emocional, que é muito ligado ao estado de coerência cardíaca. Né? E ela não provocaria isso. Então, por que a hipnose é uma ferramenta muito interessante em neuroterapia? Por uma questão muito simples. O que a hipnose faz? Ela, né, aciona de alguma forma o nosso sistema parasimpático. A hipnose é um processo de muito relaxamento. Né? Inclusive, ela é importante no controle de hipertensão, de algumas coisas interessantes nesse nível. Se eu tenho um abaixamento do meu sistema, se eu tenho um acionamento do meu sistema parasimpático, né, o meu corpo em descanso, em situação parasimpática, né, ele produz um hormônio chamado DEA, que é o nosso hormônio anti-envelhecimento, que é um grande regulador, né, das nossas respostas emocionais. Né? Então, o interessante da hipnose é justamente quando a gente possa, de alguma forma, trabalhar com esse sistema parasimpático e, com isso, acionar todo esse mecanismo que a gente tem aí desse modelo que a gente chama parasimpático, isso formatando ideia e fazendo uma autorregulação do nosso sistema emocional, do nosso corpo em si. Né? Portanto, a hipnose é uma ferramenta em neuroterapia das mais interessantes. Né? E ela põe o cérebro nesse modelo de funcionamento máximo. Né? Ela põe o cérebro para fazer as mudanças que a gente precisa num processo de terapia. Quando a gente trabalha com criança, né, se você trabalha no modelo mais formal de hipnose, o que você vai fazer? A gente vai trabalhar com o que a gente chama de uma hipnose ericksoniana, né? Fazendo muita utilização, fazendo o que a gente chama de intervenção sob medida. Né? Existe uma premissa em hipnose ericksoniana, que é um diagnóstico sob medida, né? Que a gente faz com a criança para entender como é que ela funciona. E a partir desse diagnóstico, o que você faz? Né? Você começa a trabalhar com a criança com a terapia sob medida, feita especialmente para ela, né? Que já é uma coisa muito interessante. Né? E a gente usa dessa premissa que a gente chama de utilização. Né? Não importa o que a criança traga, a gente vai utilizar em função de uma melhora da criança, que é outra ferramenta muito interessante. Né?
E, com isso, o que a gente ganha? Mais e mais ferramentas no funcionamento terapêutico. Bom, né? Mas eu pergunto para vocês. Colocar uma criança em transe, pedir que ela, de alguma forma, feche os olhos, fique ali durante 10, 5 minutos, não funciona. Eu até acho que isso funciona, a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco, especificamente, né? Quando eu tenho um objetivo, né, terapêutico, quando a criança está doente, ela topa. Fora isso, ela não vai suportar ficar 5 minutos fechadas, mesmo que a hipnose seja passear numa nuvenzinha. Né? Então, como trabalhar isso? Né? O que a gente propõe, em termos terapêuticos, quando se usa a hipnose com criança, são 2 modelos funcionais e 2 modelos muito, muito interessantes. O primeiro modelo terapêutico é aquilo que a gente chama de hipnose moderna. Né? Talvez alguns de vocês nunca escutaram falar sobre isso, né? Porque é uma coisa realmente mais recente, mais nova. Né? A primeira vez que eu escutei falar disso foi com a Teresa Robles, né? Quando ela começou a falar de transes informais, né? Que eu não preciso estabelecer um transe, né, direto para conseguir um trabalho terapêutico perfeito. Se eu falo de transes informais, como é que seria isso? Né? Uma coisa muito interessante. Né? O que eu vou usar? Né? Vamos usar apenas de linguagem terapêutica, tentando estabelecer com a criança, né, um momento lúdico. E nesse momento lúdico, o que eu vou estabelecer com ela? Né? Uma forma diferenciada, né, de brincadeira. Né? Como? Tá? Eu não vou fazer transes formais. Em nenhum momento eu vou pedir para a criança fechar os olhos. Em nenhum momento eu vou pedir para ela relaxar e ir para dentro dela modificando as coisas. Muito menos eu vou pedir para ela, de alguma forma, ficar passeando em nuvenzinhas como se fosse um desenho animado na cabeça. Eu vou estabelecer isso através do vínculo terapêutico, né? Utilizando apenas do que a gente chama de linguagem terapêutica, né? Utilizando de muitas vezes de uma linguagem direta, né? E estabelecendo a partir de pequenas brincadeiras, como jogos de mesa, como xadrez, como uma dama, como um desenho, né? Processos informais de transe apontando caminhos. Né? Uma das coisas mais bacanas que a gente tem, né? A gente está com uma formação nova, formação em terapias também, né? E nessa formação a gente tem alguns vídeos que a gente gravou, né, com uma criança, né? E é muito interessante quando você vê, quer dizer, a gente estabelecendo um desenho e a partir desse desenho você está estabelecendo um processo informal de transe, né? E o melhor disso, né, é que a gente consegue estabelecer um resultado muito parecido com a hipnose formal. Né? A Robles, a Teresa Robles, uma mexicana muito especial, alguns de vocês já fizeram curso com ela, né? Eu já fiz inúmeros treinamentos e cursos com ela.
ela, ela foi a primeira a mostrar esse caminho assim um pouco diferenciado, né? Quer dizer, eu não preciso estabelecer um transe formal, eu não preciso de alguma forma pedir que a criança feche os olhos. Eu posso ir dirigindo ela através de uma linguagem hipnótica para aquilo que eu necessito que ela vá, que é um negócio muitíssimo interessante, né? Eu acho que você quer usar com criança hipnose, eu acho que o modelo ele tem que ser esse modelo mais diferenciado, utilizando o que? Apenas do que a gente chama de uma linguagem direta, num processo informal e a partir de uma brincadeira, seja um desenho, seja um jogo de mesa, seja uma dama, seja um xadrez, né, um jogo da velha, e é possível, e é muito interessante, né? Sendo que, às vezes, quando você faz um transe com desenho, por exemplo, a criança chega a fechar os olhos, né? A estabelecer, inclusive, um nível de transe médio, que é quase impossível você, de alguma forma, alcançar, né? Um dos modelos que a gente usa quando a gente fala de Kids, né, de hipnose infantil, é esse modelo de hipnose moderna, é o transe informal, é o transe sem transe, né? Em nenhum momento se pede para a criança realmente fechar os olhos e ir para dentro dela, tá? É possível usar hipnose clássica, sim, né? Inclusive nesse curso que vocês aí estão assistindo, né? Nós temos uma parte única só de como usar a hipnose mais clássica, um pouquinho de letargia, né? Com crianças fazendo o que a gente chama de um processo de indução e a partir disso uma intervenção naturalista, né? A gente conseguiu uma ideia muito bacana que foi mesclar a hipnose clássica com a hipnose naturalista, né? A gente faz um modelo inicial de indução clássica e depois entra com um modelo de mudança mais naturalista, alcançando realmente uma ideia muito interessante e muito legal, né? Quais seriam os outros modelos que a gente tem dessa hipnose mais moderna, de neuroterapia no trabalho terapêutico com crianças, né? O que a gente tem utilizado mesmo, o que eu tenho utilizado muito no meu consultório, se eu não utilizo a hipnose moderna, eu utilizo hipnose por procuração, né? Isso é bacanérrimo, né? Eu acho que das ferramentas todas, né, que eu utilizo, que eu já utilizei, é uma das coisas mais bacanas que eu já vi atualmente em terapia de criança, né? E é muito legal, né? O que é um processo por procuração, ou by proxy, né? É quando eu utilizo um pequeno bichinho de pelúcia, quando eu utilizo um pequeno bichinho, uma boneca que a criança traz para o consultório, um boneco, né? E faço a hipnose a partir desse boneco, a partir desse bichinho de pelúcia que é trazido para a nossa sala. Aqui é um conceito um pouquinho diferente, tá? A gente não está trabalhando com o conceito de projeção, né? As terapias mais formais de criança, elas trabalham muito com esse conceito de projeção. O que é o conceito de projeção? A criança, ao brincar, ela projeta, 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 e depois ela introjeta, né? Ela traz para dentro aquele conteúdo e, de alguma forma, modificando o processo interno de vivência daquela situação, tá? A terapia mais formal, mais psicanalítica, ela trabalha muito com esse conceito, e é um conceito muito interessante. Então, a procuração seria um processo de projeção? Não, né? O mais interessante é isso, né? Esse conceito de procuração ele começou a ser utilizado com o pessoal da terapia energética, da terapia psicossensorial, né? A primeira vez que eu ouvi falar disso foi alguns anos atrás, né? Quando uma pessoa que trabalhava com terapia energética estava com um nenenzinho, com um filhinho pequeno, com um CTI infantil. A criança estava muito mal, estava quase morrendo. Aí o médico chamou essa mãe e falou com ela que o bebê dela não viveria muito tempo, né? Que estava nas últimas e que ela aproveitasse para despedir desse neném. E como essa mãe trabalhava
com terapia energética, me parece que era com EFT, que é a terapia do campo do pensamento, né? Ela começou a fazer uma estimulação no próprio corpo, né, para se preparar para a perda desse neném, dessa criança, né? E ao fazer essa estimulação no próprio corpo, o que aconteceu? O bebezinho dela foi melhorando, né? O que se descobriu então? E foi melhorando e essa criança não morreu. O mais interessante é isso, que essa criança sobreviveu, né? Ali estava criado o que a gente chama de terapia por procuração. A terapia por procuração é quando você usa um pequeno objeto no lugar da criança, mas ele é um representante da criança, ele não é um objeto de projeção da criança. Essa é a diferença, né? E o que a gente tem trabalhado, o que a gente descobriu no projeto Trauma, na minha experiência de 30 anos com consultório com criança, é que o seu uso, a hipnose, num bichinho de pelúcia, fazendo com que a criança se identifique com ele, e a partir disso ela me ajuda a fazer esse processo informal com a criança, você tem um resultado maravilhoso. A terapia por procuração é um conceito muito, muito novo, muito diferente, muito maluco também, né? Eu acho que ela vem revolucionar todo esse processo que a gente tem hoje de terapia. Eu falo muito com as pessoas que estudam comigo, que trabalham comigo, que convivem comigo, né? O mundo mudou. Nos últimos 5 anos, a gente teve uma mudança grande, enorme no mundo, né? Só isso aqui já é uma grande mudança, se a gente pensar. Se fosse há 10 anos atrás, eu estaria fazendo uma chamada para uma aula especial feita ao vivo, esperaria as pessoas chegarem para dar essa aula aqui na minha sala de aula, né? E hoje eu não preciso nada disso, eu dou aula para o mundo inteiro através da internet, né? Tem pessoas me assistindo no Instagram, tem pessoas me assistindo no Facebook, tem pessoas me assistindo no portal lá do curso, né? E isso é muito legal, cara, né? O mundo mudou e a gente, como terapeuta, tem que mudar, né? O processo de procuração, o que existe mais próximo dele, né, é o que a gente chama de reiki à distância. A turma que trabalha com reiki sabe um pouquinho do que eu estou falando, né? O reiki, né, procuração é muito parecido com rezar também, sabe? Quando você reza para o outro, você melhora o outro, né? E o reiki é possível você fazer à distância. Você pensa em alguém e você manda esse reiki à distância, né? E o processo de procuração é muito parecido. Então você elege um pequeno boneco, um pequeno bichinho de pelúcia, né? E a partir disso você estabelece o processo de hipnose no bichinho de pelúcia, mas apontando o caminho de mudança da criança. E com isso, com um resultado assim maravilhoso, né? Poucas vezes você vê uma ferramenta tão bacana. É claro que tem alguns detalhes específicos, né, de como fazer isso, que são detalhes que a gente vai aprendendo no dia a dia, né? Vocês que estão aí na formação, isso vai ficar muito claro aí nas aulas, nas práticas que eu vou mostrar para vocês, nas gravações das práticas, né? E nos encontros presenciais que a gente vai ter, né? Falar nisso, nós teremos um encontro em Belo Horizonte, dia 4 e 5 de outubro, com visita ao projeto Trauma Infantil, que as pessoas da formação em terapia do trauma e da formação em terapia dos bens de criança podem participar, né? Um encontro muito interessante, né? Vocês vão assistir eu atendendo crianças lá no projeto e depois a gente vai treinar aqui na minha sala de aula como fazer isso e como trabalhar com traumas de criança, né? E que está aberto às pessoas, claro, que fizeram a opção do pagamento do curso presencial, né? Quem fez só o curso à distância, infelizmente, a gente não consegue, em função até de custo, né, para isso, né? Como eu trabalho com hipnose? Basicamente de duas formas. A primeira, a hipnose moderna,
né? É o transe informal, sem transe, utilizando brinquedos, utilizando jogos, utilizando desenhos. E o outro modelo, que é o modelo mais bacana, que é o que eu utilizo mesmo, que é o modelo de procuração. Eu tenho alguns bichinhos de pelúcias que são especialistas nesses modelos específicos. Alguns de vocês conhecem eles, né? A gente tem o totó, a gente tem a capivara tem um monte de filhinho, né? E a criança vai, de alguma forma, é, hipnotizando aquilo e é muito legal, muito interessante. É, teria mais formas? Sim. Eu tenho também aquilo que a gente chama de hipnose convencional, né? É que muitas das pessoas usam no trabalho terapêutico, né? E que de alguma forma é muito difícil quando se trata de criança. Quando você tem uma criança maior, quando você tem um adolescente, o adolescente adora hipnose. Então, é muito fácil você propor uma hipnose para o adolescente. Você tem uma dificuldade maior quando você propõe isso para a criança, né? A criança fecha os olhos, daqui a pouquinho abre, não posso abrir só esse, aí vai. Né? Você pedir que uma criança fique 5 a 10 minutos parado, né? Isso num modelo rápido de hipnose. Para fazer uma hipnose é muito difícil. Aí vocês me perguntam, e você utiliza isso? Sim. Eu acho que um bom terapeuta, ele tem que ter uma caixa de ferramentas cheia. E usar a ferramenta certa para aquilo que a criança necessita. Né? A hipnose convencional, uma hipnose naturalista, feita sob medida, com utilização, com delicadeza, né? Com muito amor, né? Ela pode ser usada quando a criança está doente. Né? Quando a criança tem um câncer, quando a criança tem um problema de saúde maior, a criança não gosta de estar doente, a criança sempre coloca a intenção de cura. Nesse momento, a gente consegue fazer o que a gente chama de uma hipnose mais formal, né? E é muito interessante que tem algumas técnicas que a gente trabalha no sentido de fortalecer o corpo no trabalho com câncer ou com outras doenças psicossomáticas que são muito interessantes. Eu acho que esse é um modelo que, de alguma forma, a gente utiliza o que a gente chama de uma hipnose mais convencional, de uma hipnose com criança dentro de um modelo mais clássico de fechar os olhos, de relaxar, de ir para dentro. A criança doente topa isso. A criança com dificuldades emocionais, ela não topa fazer isso. Né? Ela, de alguma forma, ela está sempre tentando burlar, porque ela só faz aquilo que é gostoso para ela. E se você insere isso num processo de brincadeira, assim como a gente faz com a hipnose moderna, assim como a gente faz com a hipnose por procuração, aí é legal. Aí é muito funcional. Né? E o que eu estou propondo para vocês é justamente isso. É trabalhar com a hipnose de uma forma bem diferenciada, bem legal, bem moderna. Né? O que eu acho que é como a gente tem que fazer. Né? O mundo mudou. A gente não pode trabalhar da mesma forma que a gente trabalhava 20, 30 anos atrás. É preciso novas formas de terapia. Né? As terapias atuais com crianças, elas caminham para esse modelo do que a gente chama de neuroterapia, proporcionando o quê? Estimulações que fazem com que o cérebro processe mais rápido, né, sentimentos disfuncionais. As terapias atuais de criança, né, elas caminham para o modelo de neuroterapia buscando autorregulação. Autorregulação é quando o corpo entra em atividade máxima, é quando o sistema simpático e parasimpático se regulam, colocando o corpo naquilo que a gente chama de autocura emocional. É aquela ideia, se eu cortar o meu dedo aqui, eu morro? Não, não morro. O meu corpo vem cá, ele faz plaqueta, ele faz uma cicatriz, ele faz uma casquinha, e por trás da casquinha ele faz uma pele nova. Se eu teria uma possibilidade de autocura corporal, por que eu não teria uma possibilidade de autocura emocional? Né? Os processos de neuroterapia, a hipnose é uma delas,
trabalham justamente nesse sentido, de colocar o corpo em autocura emocional e, com isso, formatar processos mais rápidos de terapia e processos mais rápidos com a criança, sem, com isso, a gente fazer um modelo disfuncional, né? É possível fazer terapias mais rápidas, é possível utilizar esses modelos novos, né? E alcançando com isso processos bacanas de terapia em criança, tá? E o que eu falei para vocês foi justamente disso. O que é esse modelo de hipnose? O que é a hipnose moderna? O que é a hipnose por procuração? Né? Que são essas novas formas de trabalhar com psicoterapia, né? Eu vou fazer uma live mais curtinha, não vou me estender muito mais nesse assunto não, tá? E eu vou abrir aí a possibilidade de perguntas para quem quiser me perguntar alguma coisa, para quem quiser saber alguma coisa. Digite a sua pergunta aí, seja no Instagram ou seja no Facebook, né? Para que a gente possa responder. Se alguém quiser me mandar as perguntas por WhatsApp, o pessoal da formação em trauma, o pessoal da formação em terapias do bem, né? Estou aqui disponível. Só colocar para vocês, né? A gente lançou desde agora do comecinho de setembro uma formação em terapia infantil, né? Com as mais novas ferramentas em terapia de crianças, né? Com essas novas ferramentas no que a gente chama de neuroterapia, né? Essa hipnose por procuração, essa hipnose moderna, processamento rápido de informação, um modelo de hipnose novo que a gente chama de instalação, um negócio bacanérrimo, né? Coerência cardíaca, cardiomind, oração cardiomind, né? Psicologia positiva e infantil, naquilo que a gente chama de terapias do bem. O que é uma terapia do bem? São terapias que usam de neuroterapia e que promovem mudanças 30% mais rápidos por acessar o processo de autorregulação corporal e emocional, por acessar aquilo que a gente chama de terapias do bem, tá? Quem quiser me fazer uma pergunta, estou aberto a isso. Eu vi que teve queria dar um alô aí, que eu vi várias pessoas me cumprimentando aí durante a live, né? Grande abraço a todos, os meus amigos de Portugal, os meus alunos de Portugal que estão me assistindo, né? É sempre um grande prazer estar com vocês. A Valéria me falou quais são as terapias do bem. Vamos lá. Vamos primeiro, uma pergunta do Tiago, que ele me fez há mais tempo aqui no Facebook, eu não consegui responder. Se hipnose é bom para depressão? O Tiago, hipnose é uma das ferramentas que a gente tem hoje no combate à depressão, né? Eu acho que a hipnose associada com o CardioMind, que para mim é a melhor ferramenta hoje no combate à depressão, né? Talvez sejam as principais ferramentas no combate a esse processo, a essa epidemia que a gente tem atualmente nos nossos consultórios, né? Por que a hipnose ela é uma ferramenta no combate à depressão? Porque a hipnose aciona o que a gente chama de sistema parasimpático do nosso corpo, né? A hipnose não aciona muito a autocura, não, né? Mas ao acionar o sistema parasimpático, ela faz com que o nosso corpo produza um hormônio chamado DEA, né? E esse DEA, ele é um dos principais hoje combatentes do que a gente chama dos processos depressivos. Um corpo que produz DEA, ele vai estar menos deprimido, né? E a gente tem hoje novas formas de trabalhar com depressão. Inclusive, eu vou estar em Belo Horizonte no final de outubro com um único curso esse ano sobre as novas ferramentas do trabalho de depressão. Eu vou estar ensinando, inclusive, um conceito de trilhos que a gente usa de CardioMind, de hipnose, formatando isso que a gente chama de aumento de produção de DEA e de outros hormônios que combatem naturalmente a depressão, né? Então, realmente, a hipnose é uma das grandes ferramentas no combate à depressão. Mas hipnose por si só, ela não combate. A gente tem que saber como utilizá-la, né? Que é o que eu vou estar ensinando agora no final de outubro
em Belo Horizonte. Né? O único curso do ano. Quem quiser vir, será um prazer ter vocês aqui. Tem uma pergunta da Valéria. Deixa eu ver se tem alguma antes aqui. Só. Ei, Márcia, tudo bem, querida? Juan, meu amigo cubano, sempre nas minhas lives, um grande abraço para você na Madeira. Joana, de Portugal também, querido, um beijo. Emilene. Tiago, um abração para você. Vamos lá. A Valéria me perguntou aqui quais seriam as terapias do bem. O que a gente chama de terapias do bem. Tem inclusive uma live sobre isso. Depois eu vou disponibilizar aí no Facebook. Eu acho que eu tenho até no Facebook lá. Se você pegar nos meus vídeos do Facebook, você vai achar uma live só sobre esse assunto, terapias do bem. O que a gente chama de terapias do bem? Né? Terapias do bem não tem muita relação com psicologia positiva, com esses novos conceitos, não. Qual que é a ideia? A ideia de terapias do bem está muito ligada à ideia do que a gente chama de neuroterapia, né? Que são os novos conceitos em terapia. Quais são os procedimentos que fazem com que o cérebro processe mais rápido informações disfuncionais? O que é a ideia de terapia do bem? A terapia do bem é aquela que coloca o corpo em autocura. É aquela que faz com que o nosso corpo processe mais rápido informações disfuncionais. E são uma série de intervenções terapêuticas que vão possibilitar isso. Tá? Quais são as principais intervenções? São inclusive as intervenções que a gente ensina no curso de terapias do bem, nessa terapia de formação em terapia infantil. Quais são? PRI, que é processamento rápido de informação, que é também um procedimento em hipnose, tá? Onde você faz estimulações específicas psicossensoriais que vão formatar mais rapidamente informações disfuncionais. Hipnose moderna, hipnose por procuração, hipnose associada a PRI, que também é muito bacana. Tá? Outra técnica que a gente trabalha, né, é CardioMind, né, que é uma técnica que usa da ferramenta coerência cardíaca para proporcionar processos terapêuticos mais rápidos, mais funcionais. Nós temos o que a gente chama de oração CardioMind, né, que é uma oraçãozinha que a gente faz com as crianças no sentido de evitar que elas entrem de alguma forma em processo terapêutico. A gente utiliza inclusive isso na prevenção de traumas emocionais, né? A gente já teve várias experiências, inclusive com esses grandes desastres que nós tivemos aqui em Minas Gerais, no sentido de não permitir a formatação de trauma. A gente tem também aquilo que a gente chama de instalação, que é um novo modelo em hipnose muito bacana, muito diferente, né? Diferente de tudo que vocês já viram, né? A gente tem também a acupressão, que é um novo paradigma psicossensorial, onde você faz pressão em alguns pontos determinados do corpo e com isso ele processa mais rápido informações disfuncionais. E a gente também tem a psicologia positiva, né, que pode ser associada à terapia infantil com grandes ganhos. Tá? Essas são as principais terapias do bem, são as terapias que a gente, de alguma forma, trabalha, né, nesse curso. Né? Inclusive, esse curso está em promoção, ele ainda não terminou as 50 vagas em promoção, não. Né? Que está 10 de 140 só a parte EAD e 10 de 180 a parte EAD mais presencial. Né? Que é um curso que eu acho que é muito legal e que vale a pena. Tá bom? Temos uma pergunta do André também. Deixa eu ver qual é a pergunta do André aqui. E André, tudo bem, cara? Né? Gastão, é indicado regressão em crianças para dissolução de traumas? Alguns me procuram e eu estou sem... Deixa eu ver o que mais que ele escreveu aqui. Sem saber como fazer. Não, André. A criança já está lá atrás, bicho. Você vai regredir aonde, cara? Né? Eu acho que você tem técnicas extremamente funcionais hoje, como o PRI no modelo de espada mágica, né?
Você tem umas coisas super legais hoje para trabalhar com crianças traumatizadas e que não passam por hipnose. Né? A hipnose ela não aciona alguns mecanismos funcionais do cérebro que com o PRI você aciona. O PRI é processamento rápido de informação. Né? Eu te sugiro, cara, você de alguma forma procurar se especializar mais em técnicas de trauma, ou então fazer a formação em terapia do trauma. A gente tem uma parte lá só sobre trabalhar de traumas e crianças, que também eu vou ensinar na terapia, nas terapias do bem também, uma parte também sobre trauma de criança, tem lá. Né? Mas se você quer mexer só com trauma, eu acho que o que você deveria fazer é a formação em terapia do trauma, uma formação bem completa, bem bacana, que te dá inúmeras ferramentas para trabalhar com terapia de criança e para criança traumatizada. Né? E é muito legal. Outra coisa muito importante, tudo que eu ensino para vocês, né, PRI, de hipnose, do que seja, foi testado e foi retestado no projeto Trauma. Tá? Eu não ensino nada que não funcione e que não tenha um follow-up, que eu não tenha acompanhamento de anos, né, que eu consiga atender uma criança e depois reavaliar ela 3 ou 4 anos depois. Isso é muito legal, pouca gente consegue isso. Né? E a gente consegue ter essa resposta muito bacana. Né? Então, eu te sugiro buscar novas ferramentas terapêuticas, que seria muito legal. Né? Só hipnose é muito pouco. Deixa eu ver se nós temos mais perguntas. De nada, Tiago. Prazer te ter aqui. Né? Mais alguma pergunta que vocês gostariam de me fazer, as pessoas que estão aí, sobre essas novas ferramentas, sobre hipnose por procuração, sobre hipnose moderna? Né? Se quiserem me mandar também por WhatsApp as perguntas, o pessoal da formação em terapia de criança ou em terapia de trauma, se quiserem mandar, eu estou aqui disponível para vocês. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no WhatsApp. Não temos? Temos aqui, vamos ver. Gleice Ferreira, encantada com o meu trabalho. Obrigado, Gleice. Né? Uma outra coisa muito legal que eu vou colocar para vocês. A gente tem um projeto aqui em Belo Horizonte, que chama Projeto Trauma Infantil, que a gente trabalha com crianças que sofreram traumas. Né? E a gente tem a possibilidade de visita ao projeto gratuita, de passar uma semana com a gente aqui, participar dos atendimentos, ver como a gente trabalha, né? E participar da supervisão do projeto comigo. Né? Normalmente eu vou lá uma vez por mês e quando vocês vêm eu vou estar lá no projeto com vocês. Né? E no dia 4 e 5 de outubro, já até falei isso antes, mas vou repetir que essa é uma mudança muito grande, tanto no Facebook quanto no, no Instagram. Né? A gente vai ter um encontro presencial do Projeto Trauma só para trabalhar de criança. Né? E todos vocês que fazem parte da formação de terapia do bem ou de terapia ou da terapia do trauma têm o direito de participar. A gente vai passar toda sexta-feira atendendo crianças e mostrando vocês, e para mim no sábado também aqui na minha sala de aula só treinando a questão de trauma em crianças. Né? E aí, gente, mais alguma pergunta sobre hipnose por procuração, hipnose moderna com crianças? Aproveitem, porque eu não abro muito essas perguntas para todo mundo, não. Vamos lá? Né? O que vocês querem saber? Se quiserem mandar para o WhatsApp, ou se quiserem mandar para outra forma, eu estou aqui disponível para esse momento. Mais nenhuma pergunta? Nada que vocês gostariam de saber, me perguntar? Ficou tudo claro para vocês?
O Juan, meu amigo cubano, na Ilha da Madeira, me fez uma pergunta. Podemos pedir à criança que seja ela em hipnose a hipnotizar o boneco com a nossa ajuda? Sim. A ideia básica, Juan, é justamente essa mesmo, né? A gente faz uma interação junto com a criança. Lá na terapia do trauma que você fez, né, a gente fala um pouquinho sobre esse modelo de procuração com criança, né? Mas a ideia básica é que a gente cria esse modelo interativo, né, de tal forma que a criança ela se identifica um pouco com esse boneco, com esse ser, e aí nós dois, eu e ela, vamos fazendo esse processo de hipnose, mas sempre resgatando saídas, né? A hipnose por procuração é muito fácil de fazer, né? É super simples. O difícil é o que você vai fazer lá naquele momento, né? Que é o que a gente ensina aí no curso de terapias do bem. A Emilene está me perguntando para eu falar mais um pouquinho sobre o curso, sobre a certificação. A questão, Emilene, esse curso é um curso feito pelo Sinapse EAD. O Sinapse é um portal de educação à distância antigo, né? Há mais de 8 anos funcionando com o curso à distância, né? E a gente tem duas grandes formações. Uma é a formação em terapia do trauma, que é uma formação aí que a gente foca em várias ferramentas para trabalhar com trauma, hipnose, PRI, congelamento de imagem, acupressão, o CardioMind, que são ferramentas terapêuticas, né? E a gente está lançando agora, em setembro, uma nova formação, que é uma formação em terapia de criança, em terapias do bem, tá? É um curso livre, né? E é uma certificação. Se você fizer apenas à distância, tem duas opções de fazer esse curso. Ou você faz esse curso apenas à distância, você compra ele e apenas assiste às aulas pela internet, né? Onde você vai ter mais de 100 aulas e com práticas com criança, eu mostro lá como fazer aquilo que eu ensino, né? E você tem um outro modelo que é um modelo semipresencial. O que é um semipresencial? Né? Você assiste às aulas e você tem um encontro comigo nos principais espaços traumas do Brasil. Isso é Brasília, isso é Goiânia, isso é Belo Horizonte, isso é São Paulo, isso é Curitiba, tá? Desde que se forme uma turma que convenha eu ir lá, né? Mas com certeza Belo Horizonte é um lugar onde existe esse encontro presencial. E dentro dessas duas formações, a gente tem também um encontro bônus das duas formações, que é um encontro em Belo Horizonte, né? Onde a gente trabalha só sobre terapia de trauma em criança, inclusive com visita ao projeto Trauma Infantil, né? Na sexta-feira a gente faz uma aula de 9 às 5 da tarde. Vocês vão me ver atendendo crianças, vocês vão me ver fazendo uma série de essas ferramentas todas que eu ensino, tá? E todo mundo que comprou o curso sendo presencial, ele pode fazer esse curso, né? E nesse momento você tem a interação dessas duas formações, né? Onde as pessoas se encontram, onde a gente se troca, né? E a gente se conhece, e você pode conviver com pessoas do Brasil inteiro e fora do Brasil, né? Isso pode ser vendido também para Portugal hoje, é muito interessante, né? Porque eu acho que 40% da minha venda hoje de curso ela é para Portugal e para a África, né? Os países de língua portuguesa também compram muito, né? Você tem como fazer isso, você paga pelo PayPal e tem como você acessar essa formação também, que é muito bacana, você tem uma série de ferramentas específicas, né? O tempo de certificar, esse tempo dessa formação é de 1 ano. Você tem 1 ano para ver todo o material, né? São cerca aí de 70 horas EADs, né? Entre aulas, trabalhos, lives, e a gente tem aí mais ou menos 25 a 30 horas de encontro presencial, para treinamento presencial
para quem fez a formação semipresencial, né? Que é um encontro muito bacana. O pessoal que está no Instagram vai terminar o tempo, se vocês quiserem ir lá para o Facebook, eu vou continuar lá mais um pouco ainda, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta no Facebook. No curso online é possível assistir pelo menos um atendimento presencial? Não. No curso online você vai assistir os atendimentos gravados, né? A gente faz uma série de gravações com criança e você vai assistir esses procedimentos gravados, tá? Os encontros online eles são feitos apenas nos espaços, os encontros presenciais são feitos apenas no espaço trauma e a gente não faz a gravação dele, tá? Não tem jeito. E Milene mora em Brasília, seria somente online mesmo? Não, Milene, a gente tem um espaço trauma em Brasília, ele funciona. Aí, então é possível que você faça em Brasília enquanto presencial, né? Brasília sempre forma turma, é muito difícil a Brasília não formar uma turma, tá? Né? Mais alguma pergunta que vocês gostariam de fazer para mim sobre hipnose com criança? Disponível para as perguntas. Né? Se vocês quiserem saber, estou aqui às ordens de vocês. Tudo bem, Vilma? Saudade também, precisa aparecer, né? Faz a formação em trauma de novo, vai lá me ver em Goiânia. Né? Tem muita gente repetindo a formação. Tem muita coisa nova, né, nessa formação em trauma e na formação de criança também, né? Isso é um prazer revê-la. Né? Isabela Oliveira. Já existe a data presencial para 2020? A gente vai estar definindo essas datas presenciais agora no comecinho de setembro, outubro, né? Mas eu acredito que será no primeiro semestre do ano de 2020. Em Belo Horizonte deve ser em torno de março ou abril esse encontro presencial, né? A Vilma está me perguntando, ano que vem vai ter. A gente está começando a turma de Goiânia em trauma agora, em novembro, né? Então, se você quiser aparecer, seria muito interessante, né? Tem muita coisa nova na formação, né? Porque a gente vai sempre se reformulando, né? Então, Isabela, deve ser em torno de março ou abril. Eu estou esperando definir as datas de Curitiba, Goiânia e Brasília e São Paulo para eu definir a data de Belo Horizonte, né? Mas será no primeiro semestre mesmo, né? Tem uma fala aqui da Gleice. Agradeço muito, meu sobrinho, é outro com as ferramentas que você utiliza, né? Farei seu curso online. Com certeza, Gleice, né? É interessante essa história, né? Porque às vezes uma criança fica anos num processo terapêutico e sem resolução, né? Como seu sobrinho, às vezes vem, né? Faz um processo dele, se rapidinho você vê umas mudanças muito grandes, né? É impressionante essas terapias do bem, gente. Ainda mais com crianças, vocês têm que aprender isso. É muito legal, né? A Gleice é testemunha disso, né? Da mudança que os meninos fazem, né? Especificamente com essas terapias do bem. A Gleice escreveu ali uma mensagenzinha pra gente que agradeço muito. Meu sobrinho é um outro com as ferramentas que você utiliza. Falei seu curso online. Faça mesmo, será um prazer te ter como aluna, né?
né? E a Vilma está pensando aqui. Isabela entendeu? Eu acho que quem trabalha com criança tem que conhecer essas ferramentas, né? Eu acho que a gente tem muito pouca ferramenta em terapia infantil, né? A gente é muito engessado. O modelo é um modelo que a gente tem que não vai para lugar nenhum, né? Isso é impressionante. A Vilma está me fazendo a pergunta: se uma criança que faz xixi na roupa com uns 8 anos de idade e tem medo, Vilma, um dos assuntos que a gente trata, né, no que a gente chama do curso de criança é a enurese, né? A gente sabe hoje que a enurese infantil, né, a enurese diurna e noturna, né, ela tem um fator hereditário. Isso quer dizer o quê? Que a criança só vai parar de fazer xixi na mesma época em que os pais pararam, né? Ou é trauma, né? Por isso que o sintoma enurese infantil é tão difícil de tratar. Por quê? Porque a gente fica tratando como se fosse uma patologia mental e muitas vezes a gente tem que tratar o trauma na origem da enurese. Aí a criança para de fazer. Se não tem enurese, você tem um fator hereditário. A criança só vai parar na mesma idade em que os pais ou que os tios pararam, né? Isso normalmente, quando você fala isso, tira um peso da criança muito grande e às vezes ela para por si só, né? É uma coisa muito interessante essa história de enurese em criança, né? Isso me surpreende muito às vezes, né? Como que a gente consegue mudanças efetivas e rápidas nesse sentido, né? E a gente, mais alguma pergunta? O que vocês gostariam de fazer, né? A turma da formação que está aí, de terapia, se quiser fazer uma supervisão, me perguntar alguma coisa sobre como tratar alguma criança, aproveita, né? Que esse é um momento especial de troca que a gente tem, né? Já vi que o Vitor está aí, algumas pessoas que estão fazendo a formação, né? De nada, viu? É sempre um prazer ajudar vocês, né? Vamos lá, mais alguma pergunta? Ou vamos encerrar a nossa live? Só para falar para vocês que semana que vem a gente vai ter outra live, na terça-feira. E é a live da terapia do trauma. E o tema vai ser trauma e resiliência humana, né? Como alcançar resiliência trabalhando o trauma. Por quê? E vocês começarem a entender. Às vezes a gente tem duas situações em que duas pessoas passam por o trauma e apenas um tem trauma, o outro não tem. Você tem um assalto com duas pessoas, um fica traumatizado e o outro não tem. Nem todo mundo que vai para a guerra tem estresse pós-traumático, isso é um outro fator. Eu vou estar explicando por que isso acontece, né? A importância que você tem dessas novas terapias e dessas terapias de trauma no sentido de promover resiliência das pessoas, né? E explicar um pouquinho também sobre vulnerabilidade, né? Por que algumas pessoas são tão propensas a ter estresse pós-traumático, né? Isso é uma coisa também interessante da gente pensar e trabalhar. E aí, crianças, mais alguma pergunta que vocês gostariam de fazer sobre hipnose por coração, sobre hipnose infantil? Estou aqui disponível para vocês, né? E quem não assistiu, quem está entrando agora, né? Estou vendo que a Gina entrou agora. Isso vai ficar gravado, vocês vão poder acessar aí a qualquer momento e fazer aí um trabalho terapêutico. E assisti-la toda, né? Essa hipnose moderna, hipnose por coração. O que é isso no trabalho terapêutico com criança? Ok, mais nenhuma pergunta? Perguntem agora ou vamos terminar essa live, né? Ok, eu queria agradecer a atenção de todos vocês, né? A gente vai ter outras lives sobre criança, todo mês a gente vai falar sobre um tema específico. O tema hoje foi hipnose moderna, hipnose por procuração, né?
E o tema do mês que vem ainda não sei qual que é, mas vai ser algo muito interessante também, tá? E eu quis abrir essa live porque teve uma procura muito grande, né? E no canal de live que a gente está, não suportaria se houvesse um acesso de tantas pessoas, né? A gente teve muito acesso pelo Facebook, muito acesso aqui pelo Instagram, né? E então isso foi muito bacana, né? Uma boa noite para vocês, né? E até semana que vem, que eu vou falar de resiliência. Não percam, vai ser muito, muito legal. Grande abraço, tchau.